Quando Leonardo soube que herdaria uma fortuna incalculável de seu pai, um renomado magnata, acreditou que seu futuro estava garantido. O império da família parecia ser o alicerce de sua vida, construído sobre anos de sucesso e poder. Mas tudo mudou no dia em que ele encontrou uma carta escondida nos pertences do pai, uma carta que revelava uma verdade sombria. Sua herança era uma mentira, e o preço por trás dela era maior do que qualquer quantia de dinheiro. A verdadeira origem da fortuna abalaria não apenas sua confiança, mas sua própria sanidade. Leonardo estava sentado no escritório do advogado, aguardando ansiosamente a leitura do testamento. Seu pai, Paulo Moura, havia falecido repentinamente após uma longa batalha contra o câncer. A fortuna da família, que incluía mansões, empresas e investimentos internacionais, estava avaliada em bilhões. Tudo isso seria dele agora. Quando o advogado finalmente abriu o envelope, Leonardo não pôde deixar de sorrir. O império dos Moura estava em suas mãos, mas logo a expressão de alívio no rosto do advogado o preocupou. O advogado limpou a garganta e começou a ler o testamento, mas algo estava errado. O documento mencionava uma cláusula misteriosa. Antes de Leonardo ter acesso completo à fortuna, ele precisaria resolver um segredo de família. O que isso significava? Ele nunca havia ouvido falar de nada além de negócios normais e investimentos. No entanto, a cláusula era clara. Somente ao descobrir a verdade, você será digno de herdar o que é seu por direito. Intrigado e perturbado, Leonardo decidiu investigar imediatamente. Determinando a descobrir o que essa cláusula enigmática significava, Leonardo começou a vasculhar o escritório de seu pai. Havia centenas de documentos, contratos e correspondências, mas nada parecia fora do comum. Até que ele encontrou um envelope lacrado com seu nome. Dentro, havia uma carta escrita à mão por seu pai, com instruções estranhas e uma frase que o deixaria perplexo. Procure onde tudo começou. Sem mais explicações, a carta terminava abruptamente, deixando Leonardo com mais perguntas do que respostas. Procure onde tudo começou. As palavras ecoavam na mente de Leonardo. Ele sabia que seu pai havia começado o Império dos Moura em uma pequena cidade do interior, onde o negócio de café da família tinha suas raízes. Decidido a seguir essa pista, Leonardo arrumou suas coisas e dirigiu até a cidadezinha onde seu pai havia nascido. Era um lugar pacato, quase esquecido pelo tempo, mas escondia os segredos mais profundos de sua família. Ao chegar, ele foi direto ao velho armazém, que, segundo seu pai, foi o primeiro grande investimento da família. O armazém estava abandonado há anos. As paredes estavam cobertas de poeira e mofo, e o chão de madeira rangia a cada passo que Leonardo dava. Era difícil acreditar que aquele lugar havia sido o ponto de partida para a fortuna de sua família. No entanto, algo o atraía para o porão. Havia um velho cofre de aço enferrujado no fundo da sala, que parecia intacto apesar da deterioração ao redor. Leonardo tentou abri-lo, mas estava trancado. Ele vasculhou o local e, em uma prateleira empoeirada, encontrou uma chave antiga. Ela encaixava perfeitamente. Com as mãos tremendo de ansiedade, Leonardo girou a chave no cofre. O som metálico do clique ecoou pelo porão, e ele abriu a porta lentamente. Dentro, não havia dinheiro ou documentos, mas sim uma única fotografia. Na imagem, seu pai, ainda jovem, estava ao lado de um homem desconhecido, ambos sorrindo, como se compartilhassem um segredo. No verso da foto, uma mensagem enigmática: o verdadeiro herdeiro não é o que parece. Leonardo ficou perplexo. Quem era o homem na foto? E o que significava o verdadeiro herdeiro? De volta à cidade, Leonardo tentou descobrir a identidade do homem na foto. Perguntou aos moradores mais antigos, mas ninguém parecia se lembrar de alguém assim. A única pista veio de uma senhora idosa que morava perto do armazém. Ela olhou a foto com cuidado e disse: "Esse homem? Ele era muito próximo de seu pai, mas sumiu misteriosamente. Ninguém sabe para onde foi." Leonardo estava ficando cada vez mais intrigado. Quem era esse homem e qual era sua conexão com a fortuna dos Moura? Naquela noite, Leonardo voltou para o antigo casarão da família, onde seu pai havia vivido até seus últimos dias. Em meio a livros empoeirados e móveis antigos, ele encontrou um diário que parecia pertencer ao seu pai. As primeiras páginas continham detalhes sobre o início dos negócios da família.
mas logo o tom mudou. As anotações passaram a falar sobre segredos, traições e algo chamado de o acordo. Leonardo, lendo cada palavra, sentiu o peso de uma verdade que começava a se revelar. Seu pai não havia construído o império sozinho. Leonardo ficou chocado ao ler sobre o acordo mencionado no diário. Seu pai havia feito um pacto com o homem desconhecido da foto, um acordo que não envolvia apenas negócios, mas algo mais sombrio. As anotações falavam de promessas, dívidas e favores que ultrapassavam os limites da legalidade. Ele fez por mim o que ninguém mais faria, dizia uma das passagens. Mas o preço que paguei, nunca poderei escapar disso. O que seu pai havia feito? E qual seria o preço desse misterioso acordo? No final do diário, Leonardo encontrou um nome que aparecia repetidamente: Rodrigo. Ele nunca tinha ouvido seu pai mencionar esse nome antes, mas parecia ser a chave para entender o acordo sombrio. Leonardo decidiu investigar mais, mas todas as suas tentativas de encontrar informações sobre Rodrigo falharam. Ele parecia não existir. Ninguém na cidade se lembrava dele, e não havia registros. No entanto, uma coisa era clara. Rodrigo havia desempenhado um papel crucial na ascensão da fortuna da família Moura, e sua ausência era deliberada. Dias depois, enquanto continuava sua busca, Leonardo foi abordado por um homem misterioso que se apresentou como amigo de seu pai. O homem, que parecia conhecer muitos detalhes sobre o passado da família, entregou-lhe um envelope lacrado. Eu fui enviado para garantir que você saiba a verdade sobre Rodrigo, disse ele antes de desaparecer na multidão. Dentro do envelope, havia um endereço e uma mensagem clara. Vá até lá se quiser conhecer o verdadeiro legado de sua família. Leonardo hesitou por alguns dias antes de decidir ir ao endereço indicado no bilhete. O local era uma propriedade isolada, nos arredores da cidade. Quando chegou lá, encontrou uma antiga mansão em ruínas, aparentemente abandonada há décadas. O vento balançava as árvores ao redor, criando um ambiente sombrio. Ao entrar, ele sentiu uma presença estranha, como se estivesse sendo observado. Seguindo o instinto, Leonardo subiu as escadas rangendo até o último andar, onde encontrou uma porta trancada. No chão, havia uma chave velha, exatamente como no armazém. Leonardo destrancou a porta com a chave e entrou em um quarto escuro, repleto de móveis antigos cobertos de poeira. No centro da sala, havia uma mesa com várias cartas empilhadas, todas endereçadas a Paulo Moura, seu pai. Ao lê-las, Leonardo descobriu uma relação muito mais íntima entre Paulo e Rodrigo do que ele imaginava. Rodrigo não era apenas um parceiro de negócios, ele era como um irmão para Paulo. As cartas falavam sobre promessas de lealdade eterna e um segredo devastador que eles guardavam juntos. Mas qual era esse segredo? No final da pilha de cartas, Leonardo encontrou uma carta crucial. Nela, Rodrigo mencionava um juramento de sangue que havia selado o destino deles para sempre. O que começou como uma simples sociedade de negócios se transformou em algo sombrio, com um juramento que envolvia mais do que dinheiro. Havia uma dívida, uma promessa de vida ou morte que nunca poderia ser quebrada. A frase final da carta deixou Leonardo arrepiado. O acordo que fizemos nos salvou por um tempo, mas um dia o preço será cobrado. Leonardo começou a perceber que sua herança estava diretamente ligada ao tal juramento de sangue. O pacto feito entre seu pai e Rodrigo envolvia uma troca de favores que ia muito além de negócios. O preço que seu pai mencionava em seu diário parecia ter algo a ver com uma dívida antiga que nunca fora paga. Agora, com a morte de Paulo, essa dívida parecia estar sendo transferida para Leonardo, mas ele ainda não sabia o que exatamente seu pai havia prometido e a quem. Nas cartas, havia menções vagas a uma terceira figura envolvida no pacto, alguém cujo nome foi cuidadosamente omitido. Quem era essa pessoa? E por que seu pai e Rodrigo tinham tanto medo de mencionar seu nome? Cada vez mais envolto no mistério, Leonardo sentiu que essa pessoa era a chave para entender a verdadeira natureza do acordo sombrio. Ele decidiu retornar à mansão da família e vasculhar os últimos pertences de seu pai, na esperança de encontrar mais pistas sobre essa figura enigmática.
Na biblioteca da mansão, Leonardo encontrou um livro velho e empoeirado escondido no fundo de uma estante. O livro parecia ser um diário, mas não era de seu pai. Ao abrir, ele percebeu que o autor era Rodrigo. Nas páginas, Rodrigo descrevia o início de sua amizade com Paulo e como eles fizeram um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Mas nas últimas páginas, Rodrigo mencionava a chegada de uma pessoa misteriosa, alguém que exigiu um sacrifício em troca da riqueza e do sucesso que eles tanto desejavam. Rodrigo relatava, com detalhes macabros, o momento em que ele e Paulo foram confrontados pela figura misteriosa. Eles estavam desesperados para salvar seus negócios, que à época estavam à beira da falência. Essa pessoa, cujo nome nunca foi escrito, ofereceu-lhes uma solução, um acordo que traria prosperidade ilimitada. No entanto, o preço seria alto. Rodrigo mencionava um sacrifício de sangue, mas não entrava em detalhes sobre quem ou o que foi sacrificado. Apenas dizia que, sem o sacrifício, a maldição do acordo cairia sobre eles. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler as últimas palavras de Rodrigo. A fortuna que construímos foi manchada desde o início. Cada moeda, cada contrato, tudo foi ganho às custas desse sacrifício. E agora, o preço final está próximo. O jovem milionário começou a entender que sua herança não era apenas uma questão de dinheiro. Estava envolta em uma maldição. Algo ou alguém estava esperando para cobrar o preço definitivo, e com a morte de seu pai, esse fardo agora recaía sobre ele. Enquanto tentava processar tudo o que havia lido, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era o homem misterioso que havia lhe entregado o envelope anteriormente. Você descobriu o que precisava? Zrenia perguntou o homem em um tom frio. Leonardo hesitou, mas respondeu. Ainda não sei tudo. Mas entendi que há um preço a ser pago. O homem riu do outro lado da linha. Você está prestes a descobrir que o preço é mais alto do que imaginava, Leonardo, e você será o próximo a pagar. Naquela mesma noite, Leonardo foi acordado por um barulho estranho vindo do andar de baixo da mansão. Ao descer as escadas, encontrou a porta da frente aberta, balançando com o vento. Havia pegadas no chão, levando até o salão principal. Leonardo seguiu os rastros, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. Ao entrar na sala, viu a silhueta de um homem de costas. Quando o homem se virou, Leonardo ficou sem palavras. Era Rodrigo, o parceiro de negócios de seu pai, que todos acreditavam estar morto há anos. Rodrigo estava vivo, mas parecia uma sombra do homem forte que havia visto nas fotos antigas. Seu rosto estava envelhecido além dos anos, e seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Achei que estivesse morto, disse Leonardo, tentando esconder o choque. Rodrigo respondeu com uma voz rouca. De certo modo, estou. O acordo que fizemos me condenou a algo pior que a morte. E agora é a sua vez de entender o que significa viver com essa maldição. Rodrigo revelou que havia passado os últimos anos se escondendo, esperando o momento em que o preço final seria cobrado. Rodrigo começou a explicar a Leonardo o verdadeiro significado do pacto que ele e Paulo haviam feito. Não era apenas um acordo de negócios, mas um pacto com forças além da compreensão. A fortuna que vocês herdaram foi construída sobre dor e sofrimento, disse Rodrigo. Cada sucesso vinha com um sacrifício invisível, uma parte de nós que foi tomada aos poucos. Leonardo estava incrédulo. Meu pai nunca mencionou nada disso. Por que você não me contou antes? Rodrigo balançou a cabeça. Ele estava tentando te proteger, mas agora não há mais como fugir. Leonardo começou a perceber que o preço final, mencionado nas cartas e no diário, estava relacionado a ele próprio. Rodrigo explicou que a maldição exigia um último sacrifício, o herdeiro da fortuna. A riqueza e o sucesso da família Moura tinham um custo contínuo, e agora que Paulo estava morto, o fardo passava para Leonardo. Você é o último elo, Leonardo, disse Rodrigo. A maldição exige seu sangue para que o ciclo se complete. Se você não fizer o sacrifício, algo muito pior acontecerá. Desesperado, Leonardo começou a pensar em maneiras de escapar da maldição. Mas Rodrigo o alertou. Não há como fugir.
Todos que tentaram acabaram mortos ou perderam tudo. A única maneira de quebrar o ciclo é fazendo o sacrifício. Leonardo não conseguia acreditar que estava preso a essa situação, amaldiçoado por algo que ele nunca havia escolhido. Mas a cada dia que passava, sentia uma presença sombria se aproximando. Era como se o tempo estivesse se esgotando e a maldição estivesse pronta para reivindicar seu prêmio. Enquanto Rodrigo detalhava o pacto, Leonardo percebeu que sua vida sempre esteve envolta em sombras. A fortuna que ele herdara, os privilégios que usufruíra, tudo tinha uma origem macabra. Cada vez que seu pai conquistava algo grande, alguém ao redor sofria uma perda misteriosa. Acidentes inexplicáveis, doenças repentinas, tudo parecia estar ligado ao tal pacto. Seu pai tentou esconder a verdade de você, Leonardo, disse Rodrigo. Ele acreditava que se você permanecesse ignorante, a maldição não te alcançaria, mas ele estava errado. Diante da realidade aterrorizante, Leonardo se viu em um dilema. Deveria aceitar o destino e cumprir o sacrifício ou tentar desafiar a maldição e encontrar uma solução alternativa? Cada fibra do seu ser clamava por uma forma de escapar, mas as palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente. Todos que tentaram fugir pagaram o preço. Leonardo sabia que o tempo estava correndo. A presença sombria parecia mais próxima a cada noite, e ele precisava agir antes que fosse tarde demais. No auge do desespero, Leonardo recebeu uma visita inesperada. Era um velho amigo da família, um advogado que sempre estivera ao lado de Paulo Moura nos negócios. O advogado Senhor Almeida revelou que sempre soube da maldição, mas que Paulo havia proibido qualquer menção sobre o assunto. Seu pai queria te proteger, disse Almeida, mas ele também sabia que, eventualmente, você teria que enfrentar essa verdade. Ele deixou algo para você, algo que pode te ajudar a entender o que está acontecendo. Almeida levou Leonardo até um cofre secreto escondido na mansão. Dentro dele havia um diário de Paulo Moura, diferente dos que Leonardo já havia lido. Esse diário continha os últimos pensamentos de Paulo antes de sua morte, revelando seus maiores medos e arrependimentos. Paulo lamentava profundamente ter feito o pacto, mas sentia que não havia escolha na época. Ele descrevia a maldição com detalhes assombrosos e revelava a existência de um possível ritual que poderia quebrar o ciclo, mas o risco era enorme. No diário, Paulo explicava o ritual que poderia quebrar a maldição. Envolvia um confronto direto com a entidade responsável pelo pacto, um ser ancestral cuja identidade permanecia envolta em mistério. O ritual exigia coragem, sacrifício pessoal e, acima de tudo, um desejo verdadeiro de romper com a herança sombria da família. Paulo nunca teve coragem de realizá-lo, mas agora passava essa responsabilidade para Leonardo. O destino da família está em suas mãos, meu filho, escreveu ele. Se você falhar, a maldição viverá para sempre. Decidido a encerrar o ciclo, Leonardo começou a preparar o ritual. Ele seguiu as instruções deixadas no diário de seu pai, coletando os itens necessários e se preparando mentalmente para o confronto. Quando tudo estava pronto, ele retornou à antiga mansão, onde a presença sombria parecia mais forte do que nunca. Ao iniciar o ritual, as luzes da mansão começaram a piscar e uma sombra sinistra se formou no centro da sala. A entidade havia chegado. Você veio me desafiar? Zrenia, sussurrou a voz rouca, ecoando pelo salão. A entidade não era como Leonardo havia imaginado. Era uma presença imponente, mas ao mesmo tempo carregava uma sensação de desespero. Vocês fizeram o pacto por ganância, disse a entidade. Agora querem quebrá-lo por medo. Leonardo tentou manter a calma. Não fui eu quem fez o pacto. Não quero essa fortuna manchada de sangue. A entidade riu. A riqueza que você tanto desfrutou veio de mim. Agora, o preço deve ser pago. Leonardo sabia que estava em uma batalha de vida ou morte, e suas próximas palavras seriam cruciais. A entidade tentou invadir a mente de Leonardo, mostrando-lhe visões de seus antepassados e os sacrifícios que haviam feito para manter a fortuna intacta. Imagens de dor, perda e traição desfilaram diante de seus olhos. Você não pode escapar, Leonardo, sussurrou a entidade. Aceite o seu destino.
Mas Leonardo, armado com o conhecimento deixado por seu pai, lutou contra as visões, focando-se em seu objetivo: quebrar o ciclo. Eu não quero essa maldição. Estou disposto a sacrificar tudo para acabar com isso. A entidade fez uma última oferta. Se você continuar com a fortuna, nunca mais precisará se preocupar com nada. Você e seus filhos viverão com riquezas infinitas. Tudo o que precisa fazer é continuar o pacto. Mas Leonardo já havia decidido. Ele sabia que a fortuna estava amaldiçoada e que, ao aceitar o pacto, estaria condenando as próximas gerações. Eu escolho acabar com isso, disse Leonardo com firmeza. A entidade se enfureceu e uma energia sombria começou a envolver a sala. O confronto final estava prestes a começar. Com um último grito, a entidade desapareceu e a mansão foi envolvida por uma onda de energia que destruiu tudo ao redor. Quando a poeira baixou, Leonardo estava de pé, mas a mansão havia sido completamente destruída. Ele havia sacrificado a fortuna, a casa e tudo o que vinha com ela. No entanto, ele estava livre. Pela primeira vez em gerações, a maldição estava quebrada. Mas o preço que ele pagou foi alto. Tudo o que restava da herança de sua família havia desaparecido. Leonardo saiu da ruína com um alívio que nunca havia sentido antes.